Olá pessoal, boa noite, eu sou Alessandro Marim Pietri, estou aqui do @Desenvolver Bahia para começarmos a live de hoje. Hoje com um tema super especial, tá? Nós vamos conversar sobre a questão de o que fazer com as crianças nessa situação que nós estamos vivendo, uma situação inédita, uma situação que a gente nunca viveu, uma situação que tem obrigado as famílias a reverem uma série de posicionamentos a respeito de como conviver dentro de casa por tanto tempo e com essas crianças. Hoje vamos falar muito das atividades com as crianças e também focar um pouco na ideia das crianças pequenas, crianças muito pequenas que demandam muito dos pais, que recursos elas têm, que riscos essa experiência pode trazer nos seus processos subjetivos. Então queria agradecer a todo mundo que está entrando aí com a gente para essa conversa. Mandem as suas perguntas, façam seus comentários. E hoje a gente tem uma dupla, um casal muito especial do @Família que Brinca, o Carmelito Lopes e a Letícia Lopes, dois músicos, professores de música, e que desenvolvem essa página no Instagram, fazendo uma série de intervenções e proposições que são muito úteis para esse momento que a gente está vivendo, tá? Já eles estão entrando aqui e a gente vai convidá-los e vocês vão ouvir tudo o que eles têm a dizer, vão sugerir várias atividades, vão falar de como a música pode ser um recurso muito útil para o entretenimento e para a integração da família dentro de casa nesse período. Quero dizer que o feedback que a gente tem recebido é um feedback muito positivo das lives, é isso que tem mantido o nosso gás, a nossa energia para continuar fazendo. Estamos trabalhando incansavelmente para tentar criar uma rede de pessoas conectadas que tente se acalmar, que tente resgatar o bom senso, que tente priorizar a cultura e o respeito à infância e que tente fazer essa travessia de uma maneira menos sofrida, menos angustiante e com mais potencial de desenvolvimento de outras formas de viver no mundo, de outras descobertas enquanto pessoas e enquanto famílias. É claro que a gente não gostaria de estar vivendo uma situação como essa, uma situação pandêmica, uma situação de grande impacto no cenário psíquico, no cenário subjetivo, mas também no cenário social, no cenário econômico, no cenário de saúde. Então, a gente vai tentar hoje conversar com os pais e as mães e também educadores que estão de alguma maneira se esforçando com muito esforço, com muita garra, com muito afinco para tentar fazer a perspectiva da educação em casa, tá? É um momento dificílimo, mas é um momento também que tem trazido grandes surpresas, coisas muito interessantes. Enquanto a gente espera aí os nossos amigos entrarem, eu queria falar sobre a perspectiva das rotinas, tá? A gente tem falado muito dessa questão da importância da rotina, de construir uma rotina para as crianças, dos estudos, etc. Mas a gente tem visto também cenários de muita aflição dos pais em relação a cumprir ipsis literis essa rotina que foi planificada, que foi idealizada, que foi pensada. É importante que a gente entenda que a situação de exceção que a gente está vivendo nos obriga à reinvenção, a uma certa flexibilidade mental e comportamental, para que a gente possa, objetivamente, eles acabam de me mandar aqui que já estão online. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui. Vamos ver, peraí, deixa eu ver se são eles aqui, só um minuto. Visualizar. Cadê eles? Não está aparecendo para mim, gente. Aqui, achei. Chegou. Vão aparecer agora. Vamos ver. Estamos aqui aguardando Família que Brinca Oficial entrar. Bom, e o que eu estava falando era isso, era que essa perspectiva da... Aí, chegaram! Bom, pessoal, Olá! Meus amigos queridos, como estão? tudo certo? Tudo ótimo. Sobrevivendo à quarentena? Sim. E ainda mais com alegria, ainda por cima. Pois é. Alegria e muito trabalho. Muito trabalho. trabalho. Eu também, estou trabalhando um bocado. Eu estava dizendo antes de vocês chegarem que os pais que estão nos ouvindo precisam ter um pouco de bom senso em relação a essa obsessão pela rotina. Eu mesmo fui uma das pessoas que fez muita divulgação da importância de criar rotina para as crianças como uma estratégia de prevenção da saúde mental, da saúde psíquica, mas tenho visto muitos pais aflitos, preocupados e sobrecarregando seus filhos de uma rotina exagerada, tentando fazer o máximo possível, talvez para aliviar um pouco da sua própria ansiedade enquanto o pai já está vivendo o que a gente está vivendo. Então, pais, bom senso,
calma, é para ter uma rotina, mas é para ter também flexibilidade, entender que o que nós estamos vivendo é uma situação diferente, emergencial, que exige da gente flexibilidade. E esses dois caras aqui, essa moça e este rapaz, vão nos ajudar muito a pensar em estratégias de coisas que ele já vem desenvolvendo, mesmo antes dessa situação estranha que a gente está vivendo, para que a gente possa fazer com os nossos filhos. Hoje aqui em casa nós fizemos, depois vou mandar para vocês o vídeo e as fotos, um percurso. A Fernanda criou aqui um percurso para a Luca. Ele passou por debaixo de cadeira, pulou coisa, foi um negócio fora de série. Então a gente tem que inventar essas coisas malucas e talvez seja um bom momento para inventar justamente essas coisas malucas. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouco do trabalho de vocês, como surgiu essa ideia do Família que Brinca. Bem, sou Carmelito, você falou, sou professor de música há 20 anos já. Parece que foi ontem, mas tem 20 anos já que eu estou nessa estrada. Sim. Escola, basicamente. Já trabalhei em alguns projetos, na Placatum, trabalhei na UFBA, na extensão, mas há 20 anos em sala de aula. Começamos a trabalhar juntos em 2012, não foi isso, Lê? 2011. E você aí? Então, eu sou Letícia, não tenho 20 anos de sala de aula, mas tenho alguns anos aí, mais de 10 já. Estamos juntos, né, nessa caminhada enquanto companheiros e desde então a gente vem tentando desenvolver um trabalho que respeite a infância, sobretudo, né? E quando tivemos filhos, né, veio o Joaquim, depois veio o Otto, esse desejo de conhecer e de se aprofundar mais na infância só vem crescendo, né? Para que a gente tenha filhos saudáveis, felizes, sobretudo, e que a gente consiga conviver com eles de forma harmônica, de forma tranquila, de forma leve, né? Sem deixar que a rotina e o peso da vida, do cotidiano, influenciem tanto na nossa caminhada enquanto família. E a ideia, quando é que brinca, já estava na gaveta há algum tempo. A gente já tinha a ideia de fazer um trabalho para dividir um pouco dessa experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, ao mesmo tempo aprender com outras pessoas, criar uma rede de conhecimento, de trocas. Só a rotina de filho, de trabalho, não nos dava tempo de tirar isso da gaveta. E aí veio o caos. Esse caos. Confinamento, isolamento social, essa coisa toda. Então a gente agora... A vida deu uma rasteira e disse, quieta, é agora. Exatamente. É agora, vai fazer agora. Então a gente já tinha alguns vídeos gravados, a gente já tinha algumas coisas, ideias, e aí começamos a fazer. Eu não sabia, a gente não tinha quem editasse, né? Tinha isso. Aí eu digo, bem, agora eu vou ter que aprender aí. Para tudo tem um vídeo no YouTube. Como diz um professor de marketing. Então a gente foi no YouTube, estudou, aí eu baixei um vídeo, eu comprei esse aplicativo, e aí estou fazendo as coisas, eu mesmo edito, a gente faz as coisas aqui em casa. E tem sido muito bacana também a resposta. Muito legal. E qual que é a linha, assim? O que vocês fazem? Qual é a lógica, a ideia do Família que Brinca? É trabalhar, pelo que eu vi, pelo que eu acompanho, uma série de brincadeiras que se possa fazer com crianças de várias idades, né? E brincadeiras que quase sempre permeiam a lógica da música, do ritmo, da integração. Como é que fica isso? Como é que vocês pensaram essa ideia? Porque como a gente tem mais facilidade com a música, então a maioria das brincadeiras, elas têm um cunho, né, relacionado musical. Com a música. Exatamente, um musical. Mas, como hoje a gente tem o Instagram e a ferramenta dos stories, que a gente, né, faz esse BBB da vida real, então toda hora tem alguma coisa nos stories, né? Então eu vou buscar também trazer com o Otto atividades que não tenham tanta relação com a música, mas que tenham relação com a idade dele, com a faixa etária dele durante a semana. E no perfil, no feed, a gente vai postar vídeos mais pedagógicos, então ensinando alguma música, ensinando alguma brincadeira. E também vídeos que a gente só brincando. Eu, Otto, Joaquim, Carmelito. Então a gente vai pensar mais ou menos nesse sentido aí, vai caminhar nesse processo. Na verdade, a semente está germinando ainda. Então a gente está buscando fio condutor. A gente está colocando as coisas que a gente acredita, que a gente faz com os nossos filhos, com o Otto, que a gente faz brinca com o Joaquim, atividades que a gente faz nas escolas também que a gente trabalha. E usando isso para divulgar para um grande número de pessoas. Exatamente. E outros educadores também. E eu acho que a proposta, Ale, é influenciar outras famílias
a descobrir brincadeiras e a brincar com seus filhos em casa. Então, assim, Uhum. dentro desse caos é possível a gente se encontrar e fazer coisas Uhum. bacanas juntos. Então, Uhum. não precisa ser super afinado, não precisa tocar algum Uhum. instrumento necessariamente, precisa Uhum. estar aberto à infância e a dar atenção às suas crianças e fazer brincadeira e fazer música. E a música, em É. suas ela tem a interação. Porque até quando você faz um trabalho solo, por exemplo, o violonista pega uma peça e vai tocar. Tem uma Uhum. interação com o compositor. O compositor que compôs aquela música está dialogando com aquele instrumentista que está colocando aquela música para fora do papel. Entende? Então a Uhum. música só já tem algo de interativo. Ela promove a interação entre as pessoas. Uhum. Então, dentro da família, a gente achou muito bacana ampliar essa interação, essa intimidade dentro da Tem família. uma coisa, gente, que eu vejo muito no trabalho de vocês e que eu acho que toca muito em muitas famílias que estão nos pedindo dicas, estratégias, pensamentos para crianças mais novas, é que as crianças mais novas, elas interpretam, elas constroem a realidade muito com o corpo. A questão corporal é muito importante para crianças, para todas as crianças, mas para as menores, especialmente para aquelas pré-verbais, ainda mais evidente. E eu vejo muito nas coisas que vocês fazem essa ligação com a música, que é por si só já uma coisa coletiva, como o Carmelito fala muito bem, mas também a questão do corpo. Como é que fica isso, né? Como é que vocês notam essa ideia de essa interatividade entre a família, ou seja, a criança e o adulto, a música e o corpo? Como é que fica isso? Como é que vocês pensam isso? Porque é muito ligado a isso, né? Tem movimentos, tem ritmo, tem marcações. Pelo que eu posso ver do trabalho de vocês, isso é muito forte. Exatamente. Tem um educador musical chamado Wilmes, que ele fala muito sobre isso, que a música ela tem que ser vivenciada no corpo para que Uhum, depois a criança vá para algum instrumento. Então, uhum, na sala de aula e em casa, a gente faz muito isso. A gente trabalha a música no corpo, na voz, uhum, nos batimentos, na percussão uhum, corporal. Então, a gente tem Barbatuques como um exemplo muito legal, o uhum, Tiqueque, Grupo uhum, Tri, tem muitos grupos que a gente se inspira para fazer música com o corpo, sabe? E não uhum, precisar, não ter que ter um instrumento para se fazer música. Não, nós somos instrumento e nós somos música. Então a gente vai passar isso uhum. para nossa criança e quando ela quiser escolher algum instrumento, já vai ser muito mais fácil, porque ela já vai ter todo o embasamento, né, prático ali no corpo para passar para o instrumento. Ou também, né, Letícia, se não quiser, né? Exatamente. Porque a Até vai ter, experiência em si, ela já é potente, né? Para que os pais que exatamente. estão nos ouvindo não confundam achando que é uma espécie de preparação para formador, para formar músicos. Não é isso. É uma De jeito, experiência de vivência inteira, onde a exatamente. criança e o pai, a mãe, os avós, os adultos envolvidos estão ali inteiros e que é muito divertido. Em primeiro lugar, é Uhum, muito divertido. Não tem um exatamente. compromisso com esse padrão de excelência um pouco meritocrático que invade a infância hoje em dia. Então, nossas crianças elas estão cada vez mais sendo impelidas a provar resultados, a entregar coeficientes de resultado, a mostrar com o colorido dos seus dias que elas têm uma performance positiva. Eu acho que o trabalho de vocês vai na contramão disso. É o Uhum, erro, é o desacerto, é o exatamente. equívoco, que também faz parte. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês imaginam isso? É, primeira coisa, essa coisa do erro e do acerto está muito no adulto, e a gente acaba transferindo isso para a criança. A gente que trabalha Perfeito. em sala de aula, a gente vê as crianças experimentando, explorando o corpo, explorando os espaços, explorando possibilidades. Muitas vezes a gente dá um comando simples e as extrapolam. Elas fazem Uhum. muitas vezes que a gente nem imagina que seria possível. Elas conseguem visualizar uma realidade completamente diferente da que nós estamos engessados, sabe? Sim. A gente aprende muito com eles. E a dica que a gente pode dar é: permita que eles ensinem a vocês. Exato. Permita Fantástico. que mostrem novas possibilidades, porque eles vão mostrar possibilidades incríveis. Sempre. Fantástico. Eu acho que isso que Carmelito fala é crucial. É a possibilidade da gente escutar a criança no sentido de ouvir o que elas têm a dizer, ouvir o que elas não dizem, ouvir o não verbal e se permitir uma certa conexão com a sua própria criança, que, portanto, desloca o nosso papel de adulto no ato do brincar, para que a gente possa também, vivenciando a brincadeira, aprender com o que as crianças têm a ensinar. Isso é o cerne do que seria trabalhar, viver, conviver, funcionar para as crianças. Ou seja, é aquele adulto que tem a capacidade de ir na realidade da criança, sair de uma visão adultocêntrica e fazer uma visão a partir do paradigma da criança. É dificílimo, né? Porque culturalmente a gente vai sendo acostumado a sair dessa perspectiva e ficar rígido, meio durão, assim, né? No lugar de adulto. Mas são iniciativas como a de vocês
que de alguma maneira nos permitem e nos ensinam. E quando os adultos eles se deixam contaminar, usando aí uma metáfora do nosso momento, pela virulência da infância, isso é irrevogável. Ou seja, uma vez que a gente entra nessa história, que a gente é fisgado por isso, é muito difícil que a gente seja as mesmas pessoas. Vocês notam isso? Vocês como professores e como pais? E a ideia do perfil é justamente ser família que brinca e não a Letícia, professora de música, e o Carmelito, professor de música, por conta disso. Que a gente quer brincar, a gente quer influenciar pessoas a tirar o sapato, a sentar na roda, a olhar no olho e a ouvir a criança e brincar com ela, sabe? Eu queria dar um alô aqui para o pessoal da APAI, Escola Pindorama, que, aliás, eu soube que fez uma iniciativa super legal, né? Mandando, depois vocês podem contar essa iniciativa. Gregor Mendel, Módulo, Criarte, vários amigos, famílias, Camila Govas, do Ateliê Camila Govas, Grupo Ciranda da Música para Crianças e vários outros que a gente não vai citar, porque são muitos, mas se o pessoal anotar aqui e mandar para mim, eu cito com todo prazer. Beijo grande a todo mundo. E me contem uma coisa, como é que tem sido o retorno dos pais? O que vocês têm ouvido daqueles pais que veem os vídeos de vocês, veem as postagens e dizem assim, estamos fazendo em casa, está dando certo, não está dando certo? Como é que fica a questão, especialmente da criança pequena, nesse momento de confinamento? Por que é tão importante usar a música, usar a narrativa, usar o corpo para crianças pequenas, na opinião de vocês? Bem, vou contar um pouco do que está acontecendo mesmo. A gente, nesse momento de pausa nas aulas presenciais, a gente tem utilizado uma estratégia de vídeos no YouTube para as aulas que a gente dá nas escolas. Então, assim, não sei como tem sido na escola de Luca, mas na escola de trabalho, nas escolas, eles têm feito um roteiro semanal, onde propõe atividades, segunda, terça, quarta, quinta, mas é tipo assim, atividade de arrumar a cama, aí fazer atividade que a escola mandou. Terceiro momento, ler uma revistinha. Quarto momento, assistir tal filme com os pais e pensar, entendeu? Então tem várias possibilidades que a escola está mandando como um roteiro. E aí um desses momentos tem assistir ao vídeo do professor Carmelito. Então, e aí as mães estão mandando de volta essa atividade que realizaram em casa. E é muito bacana ver que os pais estão comprando essa ideia. A ideia. Fazer com cantar com a vídeos, gente, cantar tocar com com a os gente. E tem coisas que são razoavelmente complicadas para os pais. As crianças fazem, os pais, às vezes, mas eles têm tentado, os pais, têm brincado, têm se divertido, tem sido muito bacana esse retorno. E a gente, isso é maravilhoso. nesse momento, a gente aprendeu todas as ferramentas, estamos estudando sobre isso para mandar coisas em vídeo para que fique mais prático. Então, a gente sabe que a rotina da criança em casa está complicada, né? Então, a gente buscou esse vídeo para que eles façam coisas mais práticas, para que eles cantem mais, para proporcionar esse momento em família mais divertido, né? Nesse momento. Eu vi aqui que teve uma pessoa, não consigo ler o nome, mas assim, para se conhecer e para se conectar, se reconectar. Eu acho que o trabalho de vocês, ele é justamente para isso, né? No sentido de se conhecer, claro que a gente conhece os nossos filhos, mas à medida em que a gente propõe uma atividade como essa, a gente se permite também conhecer uma realidade, uma parte dessa experiência que talvez, se a gente não fizer essa experiência, a gente não vai conhecer. Ou seja, é preciso viver coisas específicas, experiências específicas, para que a gente conheça dimensões dessa criança com quem a gente convive o tempo inteiro, que talvez a gente não conheça. E se reconectar, essa é uma coisa forçosa. Essa situação nos obriga a essa reconexão, mesmo que a gente não queira, né? E a gente aí vai precisar fazer uma escolha de uma reconexão mais qualificada, de uma reconexão bacana, que promova coisas boas na vida da criança e que deixe marcas positivas. Eu fico olhando o material de vocês, eu fico sempre pensando assim, se eu fosse criança e estivesse vivendo isso agora, como seria para mim lembrar desse tempo fazendo esse tipo de coisa? Quer dizer, seria como uma situação pandêmica, catastrófica, difícil, ou seria como uma situação inédita? Imagine um tempo onde você tem os pais em casa, onde esses pais fazem brincadeiras, onde eles sentam no chão, como eu hoje fiquei preso embaixo de uma cadeira para tentar passar no percurso. Quer dizer, imagina o que é isso na cabeça da criança, né? Como é que vocês veem isso? Tá? Ó, eu acho que essa situação ela veio realmente para romper paradigmas. Para voltar a olhar para nós mesmos, para ressignificar as coisas
para a gente perceber realmente o que é importante. A gente tem feito isso. Então, assim, eu vejo pessoas dizendo que não, eu vejo pessoas dizendo que querem sair de casa, que não tem o que fazer. Aqui em casa tá uma loucura, a gente não para de fazer coisas, tanto profissionalmente como com as crianças. É uma demanda muito grande das crianças. E assim, mais as coisas de casa, né? Ainda tem isso, ainda tem isso. E a gente tem que tomar cuidado também, Ale, para não se cobrar demais, porque tem um dia que não vai dar, tem um dia que a gente vai ter trabalho, que a gente não vai conseguir, ok. E aí no outro dia a gente vai conseguir, a gente vai respirar. Então tem que se cobrar menos os pais, os adultos, porque tem dias que a gente vai surtar e é isso aí. E no outro a gente vai rever, e vai pensar, e vai respirar. E também, assim, as crianças sobrevivem, né? Se elas ficarem um dia de tédio, um dia sem ter o que fazer, eu fico brincando dizendo que os pais de hoje, eles querem ser uma espécie de malabaristas, né? Do circo, de Soleil, aquela contorcionista, sabe como é? Então tem que ter aquela pirotecnia calma, às vezes é uma coisa mais agitada, às vezes é uma coisa menos, às vezes é uma coisa muito elaborada, às vezes é uma coisa muito simples, às vezes não é nada. E isso também faz parte da vida da criança, né? Eu vou mandar mais beijos, deixa eu ver aí, Nanda, mais beijos para Escola Quimimo, Siddhartha, um beijo para minha amiga Cláudia Pérez, Experimental, Marcinha, Tempo de Criança, Malu, beijo, Lele de São Paulo, beijo, Fabrícia Mello, o que você acha das multitarefas que fomos obrigados a assumir? Uma mãe aqui, imagino que seja uma mãe, nos pergunta. Eu acho duas coisas. Acho difícil e ótimo. Vamos ver o que, que meus amigos acham. Difícil porque nos obriga, de fato, a chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, e nem sempre isso é fácil. Mas também acho excelente porque, por três motivos. Primeiro, porque a gente vê que a gente pode. Segundo, porque a gente se coloca no lugar de uma categoria de pessoas que cuidam das nossas casas, que cuidam da nossa intimidade, que talvez a gente, pela correria dos nossos dias, não valorize adequadamente esse tipo de trabalho. E terceiro, porque se a gente ensina aos nossos filhos que cuidar da nossa casa, do nosso ambiente, como uma metáfora de cuidado do coletivo, seguramente essa geração de filhos será uma geração de filhos melhor. Será uma geração de pessoas que tem mais capacidade de olhar para o coletivo, que não olha tanto para o seu umbigo, que não é tão autocentrado e que consegue se conectar com a dor do outro. Em um mundo onde crianças crescem aprendendo a se conectar com a dor do outro, com a realidade do outro, mesmo sendo uma realidade diferente da sua, indiscutivelmente é um mundo melhor. O que vocês acham? O que você falou, vem o caos, e nesse caos a criança tem o que ela mais quer, que é o pai em casa. Esse pai, muitas vezes, está perdido. Esse pai... Dá beijo para seus tios aí. Calma. Esse pai muitas vezes está perdido porque ele não está acostumado a ter tanto tempo o filho em casa. Tendo que fazer o home office ainda e tendo que lavar o prato, fazer a comida, e é tudo isso. Mas dá conta. O perigo é, como você falou, surtar. Você tem que ter tranquilidade para saber que vai dar certo. Mesmo quando não dá certo, vai dar certo. Já dá certo. É uma forma de dar certo. Vai passar, as coisas vão dar certo. Não precisa ter perfeito. Não precisa ter aquela carga em cima do filho, ou a carga em cima da comida, ou do trabalho. Não, aquela coisa vai ter que se resolver. A gente está aprendendo a viver desse jeito também. As crianças também estão. As instituições também estão. Estamos todos juntos no mesmo barco, aprendendo uma nova forma de viver. E de alguma maneira, Carmel, os próprios pais se cobram muito, né? É uma geração de pais muito, como eu sempre digo, muito ocupados, muito preocupados e muito culpados. Então é sempre como a gente estivesse fazendo menos do que poderia, menos do que a gente pode, menos do que a gente consegue. Então essa ideia é uma ideia que atinge as crianças, atinge os afazeres domésticos, atinge o nosso trabalho. Então é viver uma experiência um pouco menos acelerada e com um pouco mais de verdade, de produção de sentido naquilo que a gente faz. Dá um oi aí, filho, para os seus tios. Oi. Luquinha, seguindo essa linha ali, eu tenho... a gente trabalha em escolas, a gente tem participado de muitas reuniões. Assim, a gente tem trabalhado, as escolas em geral, têm trabalhado muito mais agora do que nos dias normais. A gente não tem horário, reunião e planejamento, e fazer vídeo, enfim. É uma loucura. Está uma loucura mesmo, porque as escolas estão se reinventando. Ao mesmo tempo, a gente percebe que os pais têm uma cobrança muito grande dos pais nesse formato de escola. Os pais gostariam, eu acho, não todos, mas alguns que mantivessem esse formato de aula em casa, o EAD, a criança ali sentada
no computador, assistindo as aulas. O que é que você pensa disso? Porque eu também tenho uma forma de talvez a gente Deixa eu pense pegar. igual. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma ilusão, e uma ilusão perigosa, a gente achar que a gente vai conseguir estabelecer para os nossos filhos o mesmo que eles fazem na escola dentro de casa. Então, a escola, no meu ponto de vista, ela responde ou opera de um lugar social e a família responde ou opera de outro lugar social. A família é quem cuida da educação das crianças, ou seja, um conjunto maior. E dentro desse conjunto há um conjunto menor, que são as escolas, que cuidam de uma parte da educação que a família, por um todo, se responsabiliza. Então, essa ideia das crianças estarem em casa o tempo inteiro, tentando mimetizar, tentando imitar a experiência escolar, é um equívoco. Porque o que acontece na escola é muito mais, mas é infinitamente mais do que o aprendizado formal desse ou daquele conceito. Na verdade, eu brinco dizendo que a escola é um lugar maravilhoso, onde acontecem coisas incríveis, é a maior metáfora do projeto social de civilização que a gente entende na contemporaneidade, e por acaso se aprende um bocado de coisa lá. Por acaso acontece um bocado de coisa da aprendizagem, mas esse outro contorno não dá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse exagero. E a impressão que eu tenho, eu já disse isso para todas as escolas que eu pude, nós estamos num momento que a gente não vai conseguir agradar os pais. Se a gente faz videoaula ou aula online de 7 às 15, os pais reclamam. Se a gente não faz, os pais reclamam. Porque, a verdade, essa queixa dos pais é uma queixa do inédito. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Então vai ter aqueles pais que querem isso, vai ter aqueles pais que querem aquilo. E o que a escola precisa é ter calma e serenidade, dizer, calma, a gente sabe o que a gente faz. E agora o que a gente pode fazer é isso, e nós acreditamos que isso é o melhor. Vai ser para todo mundo? Não. Mas vai ser para a maioria, porque a gente conhece os nossos alunos, sabe quem são eles, entendemos como é a nossa comunidade escolar, e para a nossa comunidade agora. A escola não pode estar fechada aos estudos, a outras experiências, às outras escolas, aos seus professores, tem que ouvir todo mundo para poder chegar a esse ponto, entendeu? É difícil, porque a gente não teve tempo para se preparar, isso está acontecendo, né, Camila? Então, à medida que vai acontecendo. E aí, Kim? Vem ver, Kim, filho. Beleza, cara? Pausa na live, pessoal, para a gente fazer um encontro de amigos, tá? Que a gente está de quarentena também, então, por favor. Aê! Bora, Tudo Bahia! Bem, cara? Tudo! O que você tá... Peraí, filho. O que você tá fazendo aí na quarentena? Conta aí pra gente. Tudo bem? Eu vi você tocando, acho que um ukulele. É. Eu vi. Quem tava cantando? Eu vi seu irmão cantando, ó. Uma dupla e tanto, viu? Adorei. Luca também adorou, não foi, filho? Fala com quem ele tá te ouvindo. Foi. Ai, Beijo pra vocês. Beijo, Já a gente vai se ver pessoalmente. Vai lá, filhão. O que você acha, Camel? É isso. Primeiro, a nossa disciplina, que é música, ela lida basicamente com interação, com troca e construção coletiva. Então, no nosso caso específico, por mais que a gente faça os vídeos, a gente busca fazer atividades onde a gente trabalhe com música e não sobre música. A gente não quer dar aula sobre música. A gente quer dar aula de música. Então, a gente tenta no vídeo ter o mais prático possível. Tocar, dançar, brincar. Mas a gente sabe que aquilo ali não vai substituir o encontro. Não. Entendeu? Isso é uma angústia que a gente também tem, enquanto professor, que a gente sabe a potência que é estar com nossos alunos. Mas a gente entende que esse momento é um momento inédito. É uma espécie, o que temos para hoje. Exatamente. Exatamente. É o que temos para hoje. Agora, eu gostei muito, e que Letícia podia comentar, essa sua frase eu acho muito emblemática, gente. Assim, meu papel hoje é um pouco isso, é destacar um pouco da fala deles e tentar ampliar, né? Quando ele diz, a gente dá aula, não é sobre a música, é aula com a música, de música, para vivenciar a música. Porque o nosso processo de educação tradicional, o que eu aprendi, o que você aprendeu, talvez não sei, Letícia, mas talvez você com certeza, foi uma educação com muito pouca experiência. Eu brinco dizendo que em qualquer escola, a experiência que todo mundo fez foi plantar um feijão no algodão molhado. E foi a única. Porque a escola não tinha um compromisso com a experiência, ela tinha um compromisso com a transmissão de uma série de conteúdos formais, de maneira quase sempre, né, vertical, e que tinha por premissa instrumentalizar a pessoa para um enfrentamento da vida no futuro, com muito pouca aplicação prática para a vida no presente. E aí que a escola de hoje está tentando construir é uma escola que faça sentido na vida do cara. Que o cara vá lá,
e que ele aprenda coisas aplicáveis e que ele viva experiências que são significativas, ele como autor do seu próprio processo de aprendizagem. O que vocês acham? Principalmente de vocês que trabalham com crianças bem pequenas, né? E que a experiência é crucial. Exatamente. A gente trabalha em sala de aula com essa experiência, né? Com o contato com o físico. Então, a gente dá a mão, a gente senta na roda, a gente conversa, a gente canta. A gente escuta os meninos. E eu acho que eles sentem muito a falta disso. E o meu É. Não sei se... Não sei. Acho que eles caíram mesmo. Bom, eles já vão voltar. Enquanto isso, temos duas perguntas aqui. Resgate da relação com os pais, espaço diferente de brincar, casa e escola. Claro, aqui não dá. O espaço Estão me ouvindo? Vamos ver aqui se eu resgato eles. Espera aí. Não estou conseguindo nem entrar aqui. Bom, vamos esperar eles voltarem aqui. Enquanto isso, o que a gente estava dizendo é isso, que sim, é um resgate da relação com os pais, porque sim ou sim os pais vão ter que dar conta desse tempo com o filho. A gente ouve muito uma díade no mundo contemporâneo, que é a díade, quase uma díade que deveria ser unificada e que é hoje um pouco paradoxal, que é a quantidade e a qualidade. Espera aí que eles entraram, vamos ver. Não está ainda aqui. Espera aí, gente, deixa eu ver se eu consigo resgatá-los. Pede para eles saírem, Nanda, entrarem de novo para ver se aparece aqui, porque eu não estou conseguindo. Então, como é que é essa onda? É dizer assim, eu não tenho muito tempo para estar com meu filho, mas o tempo que eu tenho é um tempo de extrema qualidade e eu aproveito esse tempo, que é pouco em quantidade, para aprimorar em qualidade. Isso é um perigo. As crianças precisam de tempo, quantitativamente falando, e precisam de qualidade. A qualidade é uma condição necessária. Se você não tem qualidade de tempo com seu filho, não adianta nada. Absolutamente nada. Agora, se você só tem qualidade, mas não tem quantidade, você também tem que entender que a qualidade ela não é suficiente. Porque filho exige trabalho, esforço, repetição. Então, não dá para a gente achar que simplesmente basta ter um tempo qualificado com os filhos que isso vai resolver. E agora a gente está vivendo uma experiência forçosa de ter que integrar a qualidade à quantidade. Porque a quantidade é um fato, você vai estar o tempo inteiro com seus filhos em casa. A qualidade é que são elas. Então, notem que o que nós estamos tentando discutir aqui é justamente em todas essas lives como conjugar a qualidade com a quantidade, associado a isso a todas as nossas outras tarefas, que são tarefas que não são apenas as tarefas da parentalidade. É a minha função como filho, como marido, como pai, como profissional, como a pessoa que cuida dos afazeres da casa. Então, há essa conjugação e agora sim a gente está tendo que dar conta disso de uma maneira absolutamente inédita, porém muito interessante para que a gente se pergunte, será que o tempo, na minha rotina habitual, que eu dedico para estar com meu filho, ele é suficiente para o que esse filho precisa? E aí muitos vão me dizer, mas no meu tempo eu quase não via meu pai. Mas no meu tempo minha mãe não estava muito interessada nas coisas que eu fazia. Mas existe uma diferença paradigmática muito importante do que era a infância de quando nós éramos crianças do que é a infância hoje. Eu brinco dizendo que a infância do meu tempo ela tinha dois grandes objetivos, sobreviver e driblar o tédio. Sobreviver porque os adultos não tutelavam tanto a nossa experiência, a gente tinha que se envolver em uma série de situações difíceis e sair delas. E, objetivamente, driblar o tédio porque a gente não tinha muito o que fazer. A gente não conseguia... Eu estou tentando, não estou conseguindo entrar. A gente não tinha muito o que fazer, a gente tinha que inventar as nossas próprias brincadeiras. E hoje o que a gente vê é pais que estão colocando seus filhos excessivamente numa redoma, sem conseguir permitir a ele um mínimo de autonomia para arriscar na sua própria existência, e, por outro lado,
deixando de dar conta de uma série de experiências que seriam necessárias. Então a gente tem que pensar, não dá para a gente comparar o modelo de relação da parentalidade com seus filhos de 50 anos atrás com hoje, porque é uma realidade completamente diferente. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda aí ok quem tá me ouvindo bem, por favor, para a gente entender o que se passa. Eu não estou conseguindo visualizar o pedido deles. Deixa eu ver se aqui vai, peraí. Gente, todo mundo me ouve bem? Manda aí, alguém que está ouvindo a gente, manda aí para ver se está ouvindo. Ah, estão ouvindo bem, né? A solicitação deles aqui não está... Não, você acha que a gente faz o quê? Abre uma outra live? Desfaz essa e abre outra? Pessoal, nos ajudem aí a decidir o que a gente vai fazer. Eu não estou conseguindo colocá-los aqui na live. E eu acho que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cancelar essa live, por favor, não saiam daí, entrem todos de novo. E vou abrir uma nova live e eu conto com todos vocês de novo, por favor, tá? Todo mundo concorda? Dá um sim aí quem concorda. Então, beleza. Vamos fazer isso agora, tá? Valeu, galera.